Boa tarde a todos, Vamos. queridos amigos e amigas da Mocidade que nos acompanham na tarde deste domingo. Desejamos a todos um abraço fraterno e convidamos para que participem conosco de mais um tema que se desenvolve no mês de setembro. Nesse mês, inclusive, em especial, né, considerando a temática, estamos a falar sobre, né, a busca pelo equilíbrio nas relações corpo-espírito. E o tema de hoje ele está muito relacionado à questão da prevenção ao suicídio, do mês de Setembro Amarelo. Então, nós convidamos a todos vocês para participarem conosco aqui dos debates. Lembrando que o novo formato da Mocidade, agora ele apresenta para nós um tema mensal, e esse tema ele é subdividido em 4 partes. Na primeira semana, nós tivemos a Priscila e a Francine nos fazendo uma provocação a respeito do tema, né, nos convidando a refletir um pouco mais acerca do que seria discutido ao longo dos demais domingos. Como é comum, né, nós acabamos invertendo um pouquinho a ordem, né, das abordagens, mas no segundo domingo, geralmente, com base nessa provocação inicial, nós fazemos um debate. E esse debate nós deixamos de forma proposital para o terceiro domingo, porque o segundo foi destinado especialmente aos relatos que a Priscila Molina e a Eudilce, né, com muito carinho fizeram para nós a respeito de casos que aconteceram com eles, né, com elas no caso, e que retratam muito fortemente a realidade do que tem acontecido não só aqui no nosso país, não só aqui próximo a nós, mas em todo o mundo, né, porque o assunto, ele de fato, ele é de preocupação global, e nós vamos ver isso, né, com mais detalhes. Então, nós gostaríamos de convidá-los para que participem conosco, para que percebam realmente essas questões que vão ser tratadas, para que o cotidiano possa ser melhor observado, para que a gente possa melhor observar aqueles que estão aos nossos redores, buscando, de certa forma, evitar quaisquer acontecimentos trágicos nesse sentido. Tá certo? E aí, para os debates de hoje, eu convido o Sérgio, né? O Sérgio que participa com a gente sempre aqui, da Mocidade. Sérgio, obrigado e muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Lincoln. Eu que agradeço a oportunidade de a gente fazer esse bate-papo, esse debate aqui que a gente tem feito nos domingos e, se possível, né, iremos fazer nos próximos meses, né? E estou muito feliz de estar aqui. Isso aí. Sérgio, vamos, antes da gente bater um papo, vamos fazer a nossa prece? Vou te convidar para fazer a prece para nós, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento, buscando a proteção dos nossos irmãos espirituais, fazendo a nossa ligação mental com o Mestre Jesus, para que as luzes possam nos envolver, trazendo paz, harmonia, tranquilidade, que o estudo possa transcorrer dentro dessa ação fraterna, que nós possamos atingir os objetivos da espiritualidade maior. Assim sendo, Senhor, nós pedimos a tua permissão para dar por iniciado a mais este estudo nessa tarde de domingo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Sérgio, vou devolver a palavra aí para você, embora você já tenha feito a prece. Mas, gente, a gente vai falar, então, realmente sobre aspectos relacionados à prevenção do suicídio. Lembrando que a nossa abordagem aqui, ela não se restringe aos aspectos clínicos, aos aspectos meramente científico-materiais, né? Nossa abordagem também ela é doutrinária. Nós falaremos, então, dessa questão do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, com base no que nos ensina a doutrina espírita, que é uma doutrina de luz, consoladora, e que nos convida sempre ao melhoramento, ao progresso contínuos. Tudo bem? Sérgio, o que você gostaria aí de começar a introduzir para nós a respeito desse assunto?
Da importância de falar sobre o assunto, né, nesse mês. Então, por acaso que tem o mês de Setembro Amarelo, que a Casa de Jorge Medeiros, através da Mocidade, trouxe o tema, e é um tema muito importante, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, desmistificando o mito de dizer que falar sobre o assunto não é importante, né? Principalmente porque numa pesquisa que eles fizeram, que entre 50% a 70% das pessoas, elas dão sinais de que têm a intenção de cometer o suicídio. Então, é um mito, né, dizer que essas pessoas não avisam. Então, é muito importante. Então, é muito importante a gente falar sobre o assunto, para que a gente possa identificar, né, essas pessoas, como principalmente os jovens, né? Porque a faixa etária que tem maior índice de suicídio é dos 15 aos 29 anos. Então, uma faixa que está muito ligada aí à mocidade, e assim, a nossa live não é só também para a mocidade, mas também para os pais. Então, os pais prestar atenção, nós, jovens, prestar atenção no amigo, no colega. Então, é um assunto muito importante. Então, essas pessoas que elas passam por esse problema, elas dão sinais de que estão com esse problema, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui em casa, em que a minha filha falou, pai, e a pessoa, né, que era amiga dela, ela colocava as mensagens num modo privado. Então, os pais não sabiam disso. E ela mandava para os amigos, né? E a minha filha me mostrou, né? Então, causou uma preocupação muito grande, porque é uma pessoa que a gente gosta muito, né? Então, eu procurei ajuda, conversei no centro com o Júnior, daí fui na escola, levei para a direção da escola, né? Porque então, esse é o papel que nós temos que fazer. Então, não é que a gente vai se intrometer na vida do outro, mas às vezes a pessoa ela chama a atenção, ela dá sinais, e isso é muito importante, a gente estar atento a isso. E muitas vezes a gente não percebe isso, a gente tem esse preconceito de falar sobre o assunto, e isso não deveria ser assim. Eu estava assistindo um vídeo do Legião Urbana, né? E o pessoal estava pedindo pais e filhos, e ele deu uma dura, assim, na plateia, porque ele falou, vocês sabem que essa música fala sobre suicídio, né? Então, às vezes, a pessoa gosta da melodia, a pessoa gosta da letra da música, mas ela não presta atenção na letra, qual era o significado da letra, do alerta que a letra traz, né? E, então, o próprio Renato Russo falou assim, olha, essa é uma música tão pesada que eu não consigo cantar 2 vezes no show. Por quê? Porque, para ele, que aquilo trazia uma carga, né, de uma intensidade muito grande. Então, é aquela música dos Pais e Filhos que começa, né, falando estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Então, nem nada é fácil de entender, que muitas vezes a gente não percebeu os sinais que aquela pessoa trazia, né? Então, a própria música, de uma certa forma, ali num primeiro momento, que a música ela é muito rica em situações do cotidiano, situações entre pais e filhos, de pessoas que sofrem bullying e tal, né? Mas ali na primeira estrofe da música, a gente vê ali que, por exemplo, que a pessoa ela tem todo um conforto material, mas às vezes falta um conforto espiritual. E o grande questionamento é, será que ninguém percebeu isso? Será que ninguém foi conversar com ela francamente, né? Tem um outro dado importante, né?
que a gente tem que chamar a atenção, que 90% dos casos de tentativa, né, de suicídio e da conclusão do suicídio é que eles poderiam ser evitados, porque normalmente eles estão ligados com doenças mentais, com transtornos, né? E esses transtornos eles podem ser evitados a pessoa procurando ajuda. Então, ficar atento a isso. Então, entre esses transtornos, né, o maior dele é a depressão, né? Então, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Então, muitas vezes, quando ela tem ansiedade ou ela tem a síndrome do pânico, ela tem uma reação física muito grande. Então, ela tem ela tem a sensação que ela está infartando. Então, ela procura o médico rápido e o médico diagnostica que ela tem essa doença. Já a depressão, não. Às vezes, a pessoa demora 30, 35 anos para procurar ajuda. Imagina uma pessoa sofrendo durante 30, 35 anos. Então, faz parte de nós fazer essa identificação, né? De conversar francamente com essas pessoas, de buscar identificar sinais que muitas das vezes não são apresentados, né? Oferecer ajuda. Então, oferecer ajuda, é lógico que a gente não está aqui. Oferecer ajuda, muitas das vezes, é você procurar meios de ajudar aquela pessoa. Então, eu acabei de dar um exemplo. Então, eu não posso interferir dentro da casa de uma outra pessoa, mas eu, como pai, e eu gostaria que um outro pai fizesse a mesma coisa por mim, eu procurei ajuda no centro, conversei com o Júnior, que tem mais experiência com isso. Então, ele me falou algumas coisas. Eu procurei a direção da escola, né? Que a própria escola ela tem um protocolo para isso. Então, existe um protocolo, daí a diretora da escola me informou que há um protocolo. E dentro desse protocolo, né? Eu não me lembro assim, mas daí, quando você entra dentro desse protocolo, os pais eles são obrigados a procurar uma ajuda terapêutica, né? Procurar um médico. Então, faz parte desse protocolo. E a escola, ela fica em cima. Se não me engano, parece que o Conselho Tutelar também é informado. Então, são essas maneiras. Então, às vezes, a gente pode... as pessoas acham, é coisa de idade. Ela está querendo chamar atenção. Mas se a pessoa está querendo chamar atenção, é porque está faltando alguma coisa. E cabe a nós, né, não só como espírito, mas como cidadão que somos, né, cidadão de bem, que quer o bem do próximo, a gente tem que ajudar. Então, o Setembro Amarelo chama atenção para que o assunto venha à tona, para que o assunto seja comentado, porque muitas vezes está acontecendo dentro da nossa casa, a pessoa está com depressão, a pessoa chega, ela dá sinais, ela fala assim, eu não quero mais viver. Então, já é um sinal, não é uma coisa normal. E, às vezes, a gente trata isso com tabu, trata isso com preconceito, né? As pessoas que sofrem, por exemplo, de depressão, a maior dor é que o outro não entende o que ela sente, né? Então, a pessoa que passa por depressão e depois ela melhora, ela fala assim, o outro não me entende. E o outro vem falar que é frescura, o outro vem falar que, né? A gente tem mania de falar quando casar passa. Então, a gente usa do preconceito e não procura ajuda. E muitas das vezes essa pessoa, ela está gritando um help, precisando de um apoio, e esse apoio deveria vir por nós, né? E dentro da casa espírita, que a gente tem um conhecimento não só da vida material, né? Que a literatura do mundo, vamos assim dizer, fala que a morte não é a solução. Para nós, então, espíritas, isso tem uma conotação ainda muito maior,
né? Então, até se você pudesse falar alguma coisa sobre isso, acho que seria legal. Então, você tocou em muitos pontos que são ignorados, proposital ou não, pela maioria das pessoas, né? Tirando um pouco de lado agora o viés doutrinário, e a gente já volta para ele, mas levando em consideração esses dados iniciais que você apontou aí da Organização Mundial da Saúde, a gente consegue coletar, né, por dados estatísticos que dentre consumação e tentativa nós temos 800 mil casos por ano, né? E desses 800 mil casos por ano, nós temos uma esmagadora percentagem de 79% desses casos envolvendo jovens entre 15 e 29 anos, entre 15, 29 e 30 anos aí. Ou seja, por quê? Porque esse período é um período de amadurecimento. E aí a dificuldade, muitas vezes, que a juventude tem em lidar com as frustrações, lidar com inúmeras circunstâncias da vida, porque elas estão realmente amadurecendo, exige-se muito esse amparo da família, amparo daqueles que estão ao redor, porque às vezes é o que você está dizendo, é o tabu, é o preconceito, e eu escuto muito isso nos diálogos que eu tenho com algumas pessoas, com alguns familiares, de que, o jovem, ele está reclamando da vida ou está reclamando de algo, mas é frescura. Sabe, às vezes a gente escuta muito isso, a gente escuta muito essa questão, é besteira, deixa de lado, é frescura. E aí a gente precisa chamar atenção também nesse atual momento que a gente está desde o mês de março em estado de calamidade pública. A maioria das pessoas estão isoladas nas suas casas, as crianças, os jovens estão tendo aulas online porque nós não temos uma cura para o Covid-19. Então, as relações que antes eram intensas do ponto de vista de interação física, agora elas se restringiram, elas estão mitigadas. Então, aqueles que têm a necessidade de relacionamento, né, coletivo, que tem a necessidade de sair, de estar junto, e não tem conseguido, de certa forma, alcançar isso, a gente tem que ter maior preocupação com essas pessoas, porque quando se muda drasticamente as condutas também, né, você sai de uma interação contínua para um isolamento absoluto, né, a gente precisa levantar as antenas aí, né, chamar atenção para o que está acontecendo, ou verificar o que está acontecendo. Os jovens, eles, sobretudo os jovens da tecnologia, né, eles que já nasceram nesse ambiente tecnológico, nós precisamos dar atenção muito para o fato deles viverem em isolamento e viverem mais uma vida virtualizada do que uma vida de interação física. Né? Interação física é no sentido de se relacionar com as pessoas, tete a tete, olho no olho, conversar, escutar e tudo mais. Hoje a gente sabe que parte dos nossos jovens estão mergulhados nessa vida cibernética, nesses recursos tecnológicos do videogame, as redes sociais. Então, assim, é a vida deles. Muito das suas amizades, muitas das suas relações, elas se resumem a perfis falsos de personagens, né, de jogos de videogame. Então, assim, meu amigo fulano de tal, que tem um codinome tal, que tem um nome Y, às vezes a pessoa nem conhece quem é a pessoa. E a gente não sabe, e a gente tem que tomar cuidado e monitorar isso, não invadindo, né, de forma absoluta a vida íntima, mas com a responsabilidade de pai e mãe representante legal, saber o que está acontecendo. Porque naqueles jogos de violência, naqueles jogos online, naqueles jogos de desafio, não se sabe muitas vezes o que está sendo feito, o que está sendo dialogado, quais são as informações que estão sendo, né, passadas e assim por diante. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Às vezes, deixa meu filho lá, está se divertindo. Será que está se divertindo? Será realmente que o que ele está fazendo está contribuindo para o seu avanço, né, para a sua vida? Porque às vezes a gente se debruça tanto em... Né, eu conheço gente, por exemplo, que passa às vezes 24, 48 horas logados, jogando sem cessar. E aí, quando a gente questiona, a gente se assusta com a quantidade de assuntos
que permeiam isso que a gente está falando agora do Setembro Amarelo, sabe? As revoltas, os conflitos, tudo isso desemboca nesse momento, nessa válvula de escape que são os jogos online, que são as interações nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar muita cautela, ver o que está acontecendo com relação, porque nesses momentos é que se trama alguma coisa, é que se planeja algo, né? Porque como não está havendo diálogo, como não está havendo a interação no seio familiar, com toda certeza algo está acontecendo fora daquela circunstância, daquele ambiente, e a gente precisa ter conhecimento. E aí, partindo desses pressupostos todos, né, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente não pode esquecer que nós estamos falando aqui sobre doutrina espírita. E quando a gente se debruça em doutrina espírita, nós estamos falando de uma doutrina que nos consola, que nos convida, é uma doutrina convidativa para o aperfeiçoamento moral e intelectual. É uma doutrina que vem dizer para nós que a vida não se resume, ela não se restringe do berço da concepção ao túmulo, à morte orgânica, né? A doutrina espírita vem enfatizar, por razões inúmeras e razões convincentes do ponto de vista filosófico, científico, de que a vida ela não acaba com a morte do corpo físico. Então, aquela ideia que se tem de que o recurso do autoextermínio vai nos garantir a cessação, a paralisação, né, a suspensão, a interrupção das dores, porque eu vou me ver livre daquelas circunstâncias, está equivocada. Porque uma vez que o corpo baixa a sepultura, o espírito imortal que é, o espírito que ele não segue o mesmo destino da matéria, continua vívido, vivendo e enfrentando as suas mazelas morais no mundo espiritual. Ah, mas eu não admito, eu não acredito. Acreditar ou não acreditar em algo não inviabiliza a sua existência. Eu canso de falar isso. E a título de exemplo, para ficar mais claro para aqueles que nos ouvem, mesmo não sendo muitas vezes adeptos da doutrina espírita, não aceitando muitas vezes essa filosofia que nós estamos tentando introduzir no assunto de hoje, eu chamo a atenção para a própria ciência material. Muitas vezes a ciência e os cientistas foram ridicularizados. Pasteur, por exemplo, né, foi um cientista ridicularizado na comunidade científica quando ele trouxe a ideia da questão dos micro-organismos, de que existiam, né, e que a comunidade falou, você tá redondamente enganado, você está equivocado, e hoje nós sabemos que o método da pasteurização serve justamente para eliminar os micro-organismos dos alimentos, do leite, a gente percebe isso. Então, assim, a ciência, ela evolui. Então, assim, eu não acredito em algo, mas depois vem a comprovação. E aí a doutrina espírita, ela também é nesse sentido, né? É um sentido racional filosófico. Então, pelas ideias e pela razão, nós conseguimos nos convencer e construir em nós essa fé raciocinada de que a vida continua. Porque se eu acredito em Deus, se eu acredito na espiritualidade, se eu acredito na transcendência, não é possível que nós todos sejamos tão diferentes e vivamos circunstâncias tão distintas uns em relação aos outros, em que uns muitas vezes seguem uma vida tranquila, outros uma vida atribulada, com muitas dificuldades. Uns conseguem vir e ter um aparelho orgânico sem muitas restrições, outros, por seu turno, já vêm com grandes dificuldades na matéria, né? Desde o nascimento ou no curso da vida, acabam enfrentando doenças graves que os incapacitam, enquanto outros conseguem, né, prolongar a sua vida sem maiores restrições. Ou seja, se a gente acredita num Deus e se a gente enxerga que esse Deus ele é justo, não faz sentido haver tanta disparidade de vida como existe, tanta diferença assim entre nós. E então, percebendo isso, nós partimos desse pressuposto de que a vida na matéria é uma etapa existencial no curso da imortalidade do espírito. Mas cada vida é primordial e importantíssima para o nosso aperfeiçoamento, o que significa dizer que nós temos que valorizar a vida.
Daí o porquê de nós falarmos da valorização da vida nesse mês de setembro e chamar a atenção para a prevenção ao suicídio, porque o autoextermínio ele é antinatural, ele não corresponde a essa expectativa que nós temos do autoaperfeiçoamento com base nas existências que nos são conferidas, com base nessa ferramenta que nós temos à nossa disposição, que é o corpo físico. Se melhor ou em menores condições, isso não é o momento agora para a gente falar, a gente teria outras oportunidades para falar isso no campo da justiça divina, no campo de provas e expiações, mas isso é fundamental. Ô Lincoln, só para complementar, porque assim, então a gente tem, a doutrina espírita vem nos apresentar duas partes, né? Uma Perfeito. É essa, do valor que a vida tem para nós como espíritos. Isso né? mesmo. Então, a vida é um bem, está lá no livro dos Espíritos, né? Que é o bem maior. Perfeito. Que nós não podemos nem tirar do próximo e nem tirar de nós mesmos por causa desse bem. Por quê? Porque a vida é a oportunidade que o espírito tem para progredir. Mas, assim, um outro aspecto importante que a doutrina espírita vem nos apresentar também é que a solução, né, entre aspas, né, que é o suicídio, ou seja, a pessoa que busca com o fim da vida, ou com a perspectiva do fim da vida, que ela vai cessar a dor que ela sente, a doutrina espírita nos mostrar que não é uma verdade, né? Então, ou seja, ela tem lá a aflição, né? Aquela dor, e assim, o que a gente pode nos dizer, falar é que essa dor, apesar de momentaneamente parecer que não tem uma solução, todo problema tem uma solução. E às vezes Perfeito. A gente é só uma mudança de perspectiva, uma pequena mudança faz uma grande diferença. Então, muitas das vezes, a pessoa está passando por um problema e esse problema, todo problema tem solução, né? Tirar a vida não é uma solução. Por quê? Porque a pessoa ela vai carregar, né? Carregar esse problema lá para a vida espiritual. Então, a gente tem relatos de espíritos, né? Vários relatos. Tem um livro da Ivone A. Pereira, lá, o mais famoso, né? O Memórias de um Suicida, né? Memórias de um Suicida, né? Então, ou seja, o espírito, ele desperta no mundo espiritual, além de continuar com os mesmos problemas, porque a vida continua, então ele vai carregar os seus problemas, né? Ele ainda aumenta a sua carga porque ele tirou a oportunidade que ele tinha de solucionar esse problema. Então, todo problema tem solução. Pode aparentar momentaneamente que não tenha, mas todo problema tem solução. O tempo soluciona tudo. Muitas das vezes a gente precisa só de uma ajuda. Muitas vezes a gente precisa de uma nova perspectiva. Então, a doutrina espírita, ela valoriza a vida nesses dois sentidos. Da importância da vida para que nós venhamos a crescer espiritualmente através das provas, através das expiações, e, né, vem nos falar que a morte não soluciona problema de ninguém. Então, a morte não é a solução. Viver é a solução. Perfeito. Estar aqui encarnado é a solução. Tanto é verdade que, se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, a questão 880, ela comenta justamente isso que você acabou de falar. Lá na questão 880, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta enfática dos espíritos é o direito de viver, né? É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a própria vida ou do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Por quê? Porque a existência corpórea justamente é a oportunidade conferida a todos nós
de melhora, né? Nós podemos também extrair do Livro dos Espíritos, em conjunto com as demais obras, que nós estamos na matéria para resolver problemas criados por nós mesmos, né? Causas causas que podem ser atuais ou anteriores à nossa existência. Então, são aflições. Nós estamos num momento de aflição porque nós estamos resolvendo particularidades de outras existências ou de atitudes que nós cometemos durante essa própria vida. E aí, claro... que na grande maioria, os problemas 99%. Que nós estamos enfrentando hoje, 90% a gente fez agora. Então, aí voltando a discussões dos meses anteriores, né, do autoconhecimento, né? E assim, e é importante também a pessoa, ela muitas das vezes, a gente abrir esse canal para a pessoa que ela está passando por problema, que ela procure ajuda, né? Então, o centro disponibiliza a sala de orientação. Muitas das vezes, se a pessoa tiver problema, ela pode falar comigo, pode falar com você. A gente não vai resolver o problema de ninguém, né? Mas a gente vai poder orientar, vai poder indicar caminhos para que essa pessoa possa sair daquele problema. Eu acho que, então, o mais importante dessa questão, né, do Setembro Amarelo e trazendo o assunto para a mocidade é isso. Valorizar a vida. E valorizar a vida é valorizar a vida do próximo, não só a sua vida, mas também nós como seres inseridos na sociedade para a gente fazer a diferença. Então, a gente tem que estar fazendo a diferença do outro. Porque isso então, a lei de sociedade é isso. Eu estar fazendo a diferença não só na minha vida, mas também fazer a diferença na vida do outro. E eu acho que isso é a coisa mais bonita que a doutrina do Cristo, né, nos ensinou. Então, o Cristo, por exemplo, ele voltou à Terra, não precisaria reencarnar aqui, mas ele veio aqui, encarnou aqui entre nós para dar esse exemplo de vida, para mostrar que ele se preocupava com o próximo, se preocupava com a gente. Então, acho que eu sempre faço, às vezes, na minha prece, né? Às vezes, uma vez até um senhor, e eu, de uma certa forma, repetia as minhas preces, e um senhor falou para eu escrever a prece, onde que eu tinha achado aquela prece e tal, né? E então eu sempre falava isso, né? Que a gente não pode ser essa luz maior que é o Cristo. Mas se a gente for traços dessa luz aonde a gente estiver, isso faz a grande diferença. Então, fazer a diferença na vida do outro. É isso que é o nosso intuito, é isso que é o nosso desejo. Fazer uma pequena diferença. A gente não está aqui para mudar o mundo, a gente está aqui para mudar a nós mesmos. Mas, né, nessa caminhada, nessa nossa existência, a gente pode ajudar o outro através de uma palavra, de um sorriso, de uma indicação. Então, que a gente faça isso, né? Não, exatamente. A doutrina espírita nos ensina isso. E assim, né, falando especialmente aos jovens agora, né, especialmente aos jovens, porque a gente sabe que problemas de ordem psíquica, transtornos emocionais, acometem tanto jovens quanto adultos, né? Mas em especial aos jovens, né? Existem circunstâncias na vida, sobretudo dos jovens, que acabam por fazer com que eles busquem realmente essa falsa ideia de acabar com as frustrações e com as dores, que seria o caso do autoextermínio, né? Então, assim, a gente tem muito forte a questão da depressão, que você bem colocou, que é um fator que deve ser investigado. Então, quando os pais perceberem que houve uma mudança repentina no comportamento dos filhos,
já é preciso se atentar com isso, né? Ah, meu filho, ele é extremamente comunicativo, meu filho dialoga bastante, meu filho é muito bom de relacionamento, né? E aí relacionamento no sentido amplo, de interação, não tem problema. E aí você vai percebendo que o filho, ele começa a ficar um pouco amuado, né? Sem muito diálogo mais, isolado, sem vontade mais de interação, de sair, de conversar. E aí, quando eu digo sair, não é sair para balada, não é sair para curtir, porque cada um tem o seu perfil. O que eu estou dizendo assim, dá uma saidinha só, né? Exatamente, né? De buscar essa interação quando ele começa a evitar isso, e aí você vai percebendo, né, um ar de tristeza, um semblante de insatisfação. Isso tudo precisa ser muito bem observado, porque quando essa mudança repentina, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo com o jovem. O jovem precisa também olhar para o espelho e perceber isso nele, porque às vezes essa tristeza profunda, ela vai nos acometendo que a gente não consegue perceber, e a gente não percebendo não fala, não relata, né? Então, é importante que o jovem também, quando ele percebe que isso está acontecendo, que ele chegue num adulto, às vezes dá aquela vergonha, não quero falar sobre isso, né? É meio careta falar com os meus pais ou com os adultos, mas assim, busque falar sobre isso, busque externalizar o que você está sentindo, porque eu já tive momentos de tristeza que eu não consegui encontrar uma causa, e para solucionar aquilo, muitas vezes eu não encontrava em mim recursos para aquela solução. Então, às vezes, a gente não é autossuficiente para resolver aquele problema. E aí eu busquei ajuda. Eu fui falar com o Júnior, eu fui falar com outras pessoas, né? A casa espírita, às vezes a gente tem aquela também falsa ideia da casa espírita. Ai, não, eu nunca fui numa casa espírita, eu tenho medo de espírito, Gente, casa espírita é para acolhimento, casa espírita é para orientação, casa espírita serve para nos auxiliar a direcionar as nossas vidas com vistas à nossa melhora. Então, fique tranquilo, todos aqueles que, por algum motivo, nutrem aquela ideia de que, não, eu vou entrar na casa espírita, vou ver espírito, você não vai ver espírito. Fiquem tranquilas com relação a isso. O que você vai buscar lá é um amparo, um acolhimento, um acalento daqueles que trabalham em prol do Cristo. Nós estamos lá buscando a nossa melhora, mas é o que o Sérgio falou, a gente quer também buscar, a gente quer tentar criar em nós esses lastros de luminosidade que o Cristo sempre nos convida a criar. Então, o nosso papel também é, de certa forma, ser melhor conosco e ser melhor com o outro, ter alteridade, preocupar-se com o outro, né? E o papel da casa espírita é esse, é de orientação, de acolhimento, né? Às vezes a gente não consegue dar cabo do problema, a gente precisa buscar recursos, a gente precisa buscar alguém que nos ampare, e a casa espírita está aí para isso, o atendimento fraterno serve para isso. Então não fiquem com vergonha, busquem sim, não conseguem encontrar diálogo com os pais, com outros familiares, se não com outros familiares, vá até a casa espírita, que vocês têm conhecimento, que conseguem, de alguma forma, ajudar nesse sentido. É muito importante isso, né? Aqui não é proselitismo, não é fazer adeptos. Pode continuar tranquilo com a sua religião, mas, assim, muitas vezes a gente não quer o dedo que aponte. A gente não quer aquela pessoa que nos julgue. Às vezes a gente quer fugir disso, porque às vezes nós já estamos nos julgando de alguma forma, nós já estamos sendo juízes de nós mesmos com relação a um determinado assunto. Então, nós queremos alguém que nos absolva, né? Absolver nesse sentido é dar uma outra perspectiva, um outro olhar para aquela situação, não é mesmo? Verdade. Não, é isso mesmo, nossa. É essa ideia que você colocou, né? Que a doutrina espírita, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com a doutrina espírita é essa, né? Da questão de não buscar, a gente não busca o proselitismo, né? A gente não busca novos adeptos. Não é essa. Se algum centro espírita tem essa ideia, ele não conhece Kardec, né? Não conhece a doutrina dos espíritos, né? A intenção nossa é a intenção ecumênica mesmo, né? De poder auxiliar o outro, de poder ser esse canal.
E agora, né, com a pandemia, os canais eletrônicos estão aí, a pessoa pode, às vezes não precisa nem ir lá ao vivo, né? A pessoa pode ligar, pode falar pelo WhatsApp, pode falar por e-mail. Então, ou seja, meios para a pessoa se abrir, para a pessoa procurar ajuda, ela tem, né? E graças a Deus, né, e ao esforço, né, de nós encarnados, né, Borges de Medeiros é uma casa acolhedora, né? Por isso que ela tem o nome que tem, né? Que é do acolhimento aos necessitados, né? Então, os necessitados primeiramente, somos nós que trabalhamos lá, e para que a gente atinja o nosso objetivo, os outros necessitados também têm que aportar na nossa casa e que elas sejam bem-vindas sempre, né? Então, Sem dúvida. Importante. Porque às vezes, né, assim, é o que eu disse, a gente tem um monte de exemplificação para dar, né? Mas às vezes o jovem está lá, teve um término de relacionamento. Para todo mundo pode ser trivial, mas a gente não sabe o que o jovem está sentindo. Gostava muito da pessoa, não teve o amor correspondido, né? O amor, entre aspas, correspondido, ou se teve durante um tempo, não o tem mais. E aí não consegue lidar com aquela frustração, e aí não quer dialogar com ninguém sobre aquilo, porque tem vergonha de falar com o pai, com a mãe, com o familiar, com um amigo, sei lá. Busque alguém imparcial, então, no sentido de que, olha, pode parecer trivial num primeiro momento, porque frustrações faz parte da nossa vida. Mas se o desfecho disso, se a ideia que se tem depois dessa frustração e querer parar de ter aquela dor é buscar o autoextermínio, aí nós realmente orientamos a todos que entrem em contato conosco, ou que busque o centro de valorização da vida, né? Um outro fator importante também, já que você falou, né, de perdas emocionais, uma outra grande perda emocional é com o desencarne, né? Desencarne. Com a morte, às vezes, de parentes, de pessoas próximas. Exatamente. E isso também traz uma grande dor. Então, sentir, como você falou, né? Sentir dor é normal. Mas, muitas das vezes, a gente tem que identificar essa dor. Quando essa dor, ela sai da normalidade e entra dentro de uma patologia. Então, ter a perda de um ente querido traz a falta, traz a vontade de estar junto. Então, é um momento em que a pessoa está se readaptando, né? Com a nova situação. Então, isso traz um novo aprendizado, traz uma dor. Mas essa dor, ela tem um limite, né? Então, se a pessoa ela não está suportando a dor, a casa está lá para mostrar, primeiramente, para mostrar que a vida continua. E depois também para dar esse apoio para a pessoa. Então, daí é igual você falou, né? Se a gente for pegar todos os exemplos, são inúmeros, assim, né? Cada vida é uma vida, né? Cada particularidade é uma particularidade. Às vezes aquilo que para mim eu consigo enfrentar com naturalidade, você não, e vice-versa. Né? Exato, exatamente. Então, depressão. Saber respeitar isso no próximo é o mais importante. Então, isso é um dos fatores de importância contra o suicídio. Saber respeitar a dor do outro. Buscar entender, né? Que o outro é diferente de você. Que a dor que bate nele é diferente da dor que, quando ela vem, bate em você. Então, saber respeitar isso. Respeitar. Se o outro está pedindo ajuda é porque ele está precisando, né? Respeitar a individualidade, né? Porque, assim, gente, quando a gente fala de doutrina espírita, nós estamos falando de uma doutrina que ela não é impositiva e ela não é imperativa. Ela não determina, ela não estabelece comportamentos no sentido de impô-los a ninguém. Então, doutrina espírita, ela permite que nós busquemos o autodescobrimento, o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento. A doutrina espírita serve, portanto, para conscientização, é uma doutrina de conscientização, né? Ela respeita integralmente livre-arbítrio,
Mas quando nós estamos diante de situações como esta, de busca de autoextermínio, nós estamos falando de um comportamento antinatural, porque a doutrina espírita fala da continuidade existencial, quer na matéria, quer fora da matéria. O que significa dizer que a doutrina espírita, ela não combate o ateu, ela não combate aquele que é materialista, ela não combate ninguém, porque ela acolhe todos, mas ela combate o materialismo. Porque a ideia que o materialismo tem, a doutrina espírita, ela combate essa perspectiva do materialismo. O materialista é um espírito encarnado que ainda não conseguiu entender a sua grandiosidade, muitas vezes, de vida, de transcendência, de existência espiritual, ou não aceita, ou não conseguiu compreender ainda. Mas esse espírito, quer seja, quer não espiritualizado, ele não deixa de ser espírito imortal e vai continuar vivendo. O problema do materialismo é que ele te dá uma falsa ferramenta para a cessação das dores, que é, bom, você não continua. Se você acabar com a sua vida, acabou a dor. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, esse é o ponto que a doutrina espírita ataca, refuta, ataca no sentido de contra-argumentar, de contradizer, de refutar. O materialismo, ele busca, no imediatismo dos comportamentos, a cessação dos problemas, enquanto a doutrina espírita vai dizer para nós que isso não vai acontecer. Então, eu tirei a própria vida. Bem, existem inúmeras, já falamos da obra da Ivone, mas existem inúmeros relatos, né? Até mesmo nas obras básicas, na parte segunda da obra Céu e Inferno, por exemplo, em que nós vamos encontrar relatos inúmeros de espíritos felizes e espíritos não felizes que tiveram comportamentos na vida material que depois resultaram em consequências para a vida espiritual, porque o plantio é livre. O plantio, ele é sempre livre. O que nós fazemos, as nossas escolhas, nós temos, de certa forma, livre-arbítrio, ou seja, nós podemos arbitrar, né, nós podemos escolher as nossas condutas, mas as consequências decorrem das nossas condutas. Então, assim, bom, eu quero acabar com essa frustração da perda de um ente querido, porque eu não sei viver sem essa pessoa. E aí, essa pessoa naturalmente retornou ao mundo espiritual e você antinaturalmente voltou ao mundo espiritual, pensando que ou ambos acabariam ou ambos estariam juntos, o que também não é verdade. Porque se alguém retorna ao mundo espiritual de forma natural, ela cumpriu o seu curso, a sua jornada. E a gente não pode fixar o mesmo parâmetro de existência espiritual para ambos os espíritos. Ou seja, se você quer estar com essa pessoa, faça o melhor da sua vida, para que então você consiga, de algum modo, estar com essa pessoa, com esse espírito em outras oportunidades. Do contrário, está acontecendo um distanciamento, diferentemente dessa aproximação pretendida, né? E aí a gente tem muitos casos, né? Não só de perda de ente querido, problemas de relacionamento, dores crônicas inúmeras em virtude desses problemas de transtornos emocionais, né? Transtornos psíquicos. Uma outra questão que a gente gostaria muito de chamar atenção para os jovens, não tem ninguém careta aqui, gente, mas prestem muita atenção, consumo de álcool e psicotrópico, drogas, né? Isso também é antinatural, porque tudo em excesso traz desequilíbrio, mas sobretudo quando a gente está falando no consumo de álcool e droga, né? A gente já falou disso em outras oportunidades, mas veja, isso pode desencadear desequilíbrios psíquicos que podem resultar sim também no autoextermínio. Então, se perceberem que estão saindo do ponto, se perceberem que estão realmente perdendo o controle, busquem ajuda, conversem com os pais, conversem com quem seja próximo de vocês, para que aquilo não resulte em consequências mais drásticas, né? Verdade. Né? Então, eu acho, Sérgio, que basicamente seria essa a nossa perspectiva de diálogo, né? A gente aqui não quer trazer uma fórmula mágica para ninguém, né? Não é essa a intenção. Nós não temos a fórmula mágica. Nem somos profissionais para isso. Nem somos. Eu só gostaria de lembrar também aquelas pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem fazer algumas colocações durante essa semana aí, faça suas colocações, que para a semana que vem a gente vai trazer as respostas. Então, às vezes, a pessoa teve uma percepção
ou quer tocar num assunto que a gente não tocou aqui, né? Porque uma hora, se a gente pudesse, a gente ficaria o dia inteiro falando e, de repente, a gente não ia esgotar o assunto, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma percepção de alguma coisa que deveria ser colocada, deveria ser falado. Então, coloque aí para a gente, né? Que com certeza a gente, no próximo domingo, a gente traz a resposta para essas colocações. Sem dúvida. Beleza? E assim, isso aí. E lembrando a todos, né? E aí agora também, né? Talvez uma ideia para os pais, né? Sempre quando os jovens estiverem diante de situações como essa, e às vezes eles não vão buscar a casa espírita, às vezes eles não vão buscar recursos que a casa espírita possibilite, mas buscando os pais, é muito importante que ao invés da gente ter comportamentos de julgamento, pré-julgamento, que nós tenhamos muita sensibilidade com os jovens para sentar e falar a língua deles, né, para sentar e compreender as razões dele. Para a gente, às vezes, parece, bobeira, besteira, frescura, aquilo que o Sérgio falou, mas isso muitas vezes está eivado de pré-concepção, preconceito. Então, é muito importante a gente ouvir com sinceridade os jovens, procurar entender a mensagem que eles estão passando através daqueles conflitos que eles estão externalizando. E, assim, procurar conversar em ambientes agradáveis, sem elucidações hostis, sem imposições na fala, para que seja realmente um diálogo, para que seja realmente uma troca de ideias, para que se dê uma nova perspectiva para aquele jovem, sem colocar ele como um infrator, porque a gente percebe muito isso também. As buscas pelo autoextermínio decorrem muitas vezes de conversas frustradas que foram tidas e que não surtiram efeito, porque ao invés de se acolher, de se consolar, de se acalentar, muitas vezes criou-se a ideia do revanchismo. Bom, mas eu não faria assim, eu não faria assado. Se isso acontecesse comigo, não é o momento de se criar paradigma nenhum, o momento é de se colocar no lugar daquela pessoa que passa por aquele problema e acolher da melhor forma possível, entendendo as razões que a levaram a estar naquele momento e naquela circunstância. Esse é o papel de todos os familiares, de todos nós, e, havendo possibilidade e querendo, busquem sim a casa espírita, porque lá nós temos condições inúmeras de auxiliá-los naquilo que se faça necessário para que possamos mitigar e diminuir de forma bastante considerável essa estatística tão gritante e tão alarmante do autoextermínio, com base no que nos ensinam os espíritos. Tá certo? Muito obrigado a todos. Sérgio, valeu demais pelo debate. Obrigado pela oportunidade. Isso aí, a gente está sempre junto aqui. Espero estar nos próximos. Sem dúvida. Mês que vem a gente já está aí de novo nos debates, tá certo? Gente, não se incomodem, coloquem suas dúvidas, insiram aí tudo o que vocês tiverem de questionamento, que a gente ao longo da semana vai procurar responder já no domingo que vem, e se não quiserem participar ao vivo conosco lá no domingo, a gente vai estar acompanhando todos e respondendo aos questionamentos, tá certo? Um abraço, obrigado. Eu vou encerrar aqui com a prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso divino mestre amigo, agradecendo pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, juntamente com os bons espíritos, com aqueles que nos protegem, nos aconselham e nos orientam. E sem dúvida, Senhor, com aquilo que propõe a doutrina espírita, nós temos certeza de que faremos a diferença nesse planeta. Conseguiremos, sem sombra de dúvida, Senhor, com base nos ensinamentos do Cristo, a buscar amparo a todos os corações que neste momento buscam acalento, buscam amparo, buscam realmente proteção e aconselhamento, para que afastemos essa ideia do autoextermínio. Muito obrigado, Senhor, obrigado aos amigos que nos acompanharam na tarde deste domingo, e que todos estejamos reunidos no próximo, enfrentando o tema sempre à luz do que nos ensina essa doutrina de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos, ótimo domingo. Graças a Deus. Sérgio. Boa tarde a todos, ótimo domingo para vocês aí.
Tchau, tchau. Agora foi. Tchau.